Eu só queria dormir, eu queria fugir daquilo, sabe? Daquele vazio. É uma dor tão grande, Petri, que assim, que foi isso que me motivou depois que eu me reencontrei emocionalmente, que eu falei, eu vou fazer isso como profissão, né? Uhum. Então eu estava quebrada, já volto. Estava quebrada na parte da saúde, né? Quebrada na parte de relacionamentos, porque eu me vi sozinha e eu tinha ido morar no interior, saí de São Paulo, fui morar no interior porque uma prima minha, que eu considero como irmã, me cedeu uma casa para eu ir morar lá, então fui morar de favor. Então eu fiquei longe dos meus amigos, fiquei isolada praticamente, né? Sem relacionamento, sem ninguém, assim. Tinha minha família, meus primos, meus tios, mas cada um tá vivendo o seu rolê. Mas quando eu falo sozinho, eu digo núcleo familiar, né? Sem pai, sem mãe, sem irmãos. Uhum. E a questão, assim, de não acreditar em mim mesma, sabe? Assim, de eu olhar e falar, por que eu vivo? Que sentido tem, sabe? Assim, e é uma dor tão grande, é um vazio tão grande, assim, é uma coisa assim que eu olhava e falava, gente, não tem ninguém para me dar um abraço. E quando você entra nesse espaço, você se afunda mais ainda, né? Porque você fala, nossa, que merda de pessoa que eu sou. Uhum. E aí, quando eu cheguei nesse momento da minha vida, eu comecei, aí eu saía do meu trabalho, aí eu quero dormir, eu só queria dormir. Porque é uma fuga, né? Eu só queria dormir. Então eu trabalhava porque eu precisava daquela grana e queria dormir. Aí eu chegava em casa, abria um vinho, nunca fui da cerveja, sou mais do vinho. Abri um vinho, legal. Aí dava aquele soninho, aquela coisa, legal. Fiz isso um dia, fiz isso 2, fiz isso 3, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. A hora que eu vi, eu já estava bebendo há uma semana, 15 dias, um mês. Virou um hábito. Virou um hábito. Eu criei um hábito. Porque um hábito, se você faz todos os dias, você cria um hábito. Uhum. E eu já não bebia mais uma garrafa de vinho, eu bebi 2. Porque eu fui criando resistência. Caramba. E aí vem a chave, a polêmica, né? Algo que eu nunca falei assim abertamente, falo só pra galera mais próxima, assim, mas eu acho importante o pessoal saber disso, né? Até por conta que eu escolhi, né? Isso. E aí o que acontece como profissão e ajudar pessoas que talvez se encontrem nesse mesmo espaço? De onde veio a minha, né, o sair do fundo do poço e eu resolver me desenvolver, trabalhar minha inteligência emocional? Teve um dia que eu não consegui dormir. Eu já tinha bebido 2 garrafas de vinho e o sono não vinha. Isso foi durante a semana, isso foi numa terça-feira. E aí eu lembrei, gente, não faça isso em casa, tá? Eu vou falar, mas é justamente para vocês não fazerem isso em casa. E aí eu lembrei que antes eu estava com problema de pressão alta, tal, não sei o quê, mas até por conta de tudo isso, né? E aí a médica me deu um remedinho para dormir na época. E eu tomei direitinho, tal, e sobrou. E eu guardei. E aí, nesse dia, eu tomei 2 garrafas de vinho, mas eu só queria dormir mesmo, de verdade. Eu só queria dormir, assim. Era uma fuga. E aí, a merda foi feita, né? E eu passei muito mal. E aí, eu só lembro... Tomou o remédio que tinha... Tomei o remédio. Eu não tomei um. Eu tomei o que tinha no frasco. Acho que tinha uma meia dúzia. Caramba. E era aquele remédio sublingual, que eu acho que eles falam, que você coloca embaixo da língua, ele derrete. Então, assim, colocou debaixo da língua, filhão, derreteu, já era, entendeu? Não tem volta. Que nem o ácido. Não tem volta. Não tem volta. E aí eu fiz isso. E aí eu misturei bebida com remédio para dormir. Eu lembro que o meu coração acelerou muito, sabe? Ficou tu. Eu falei, ferrou. É hoje. Mas não era a minha intenção, eu só queria dormir. Uhum. E aí eu lembrava, tipo assim, assim, é muito rápido, passa muita coisa na cabeça. Eu falava, meu Deus, a minha prima, porque eu morava na casa dela, né? Mas nos fundos da casa dela. Você tava achando que ia morrer? Tava. Uhum. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Porque assim, a sensação era essa, né? Eu nunca tinha vivido isso. E meu coração começou a acelerar, eu comecei a ficar zonza. Aí eu lembro que eu fui segurando na cama, assim, eu falei, bom, eu pensei comigo, ainda consegui pensar. Eu falei, se eu morrer, eu vou morrer na minha cama. Pelo menos ninguém vai me achar caída aqui. Eu não quero dar trabalho para ninguém. Deitei. E aí eu lembro que... Eu falei, ferrou. Eu tinha certeza que eu não ia acordar aquele dia, Petri. Eu tinha certeza. Aí a única coisa que eu senti assim, eu falei, putz, ferrou.
Aí eu só lembro assim, tenha coragem. Porque eu já estava meio que buscando algumas coisas, vendo alguns vídeos no YouTube. Aí eu falei, autorresponsabilidade, né? Tipo, fui eu que fiz isso, agora eu que aguente as consequências. E aí no dia seguinte eu acordei, zonza, assim, totalmente maluca. Foi só o tempo de eu realmente mandar uma mensagem pro meu chefe falando que eu não ia trabalhar. E naquele dia eu fiquei muito mal, assim. Mal por tudo que eu estava vivendo e mal de ter feito isso. Porque eu falei, gente, que maluquice. Eu tive uma segunda chance. E aí, eu fui... aí eu abri o meu computador e eu falei, isso não está certo. Eu preciso dar um rumo na minha vida. Porque a minha sensação que eu tinha era assim... Que ninguém ia... E realmente é o que acontece. Ninguém ia fazer nada por mim ali. Eu que tinha que levantar sozinha, sabe? Eu não tinha um companheiro do meu lado para me apoiar mais. E foi muito bem resolvida a minha separação. Meu ex-marido é uma pessoa incrível, uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci. Tenho um grande respeito e gratidão por ele. Mas é que naquele momento não estava mais funcionando, né, o nosso casamento, e a gente decidiu cada um seguir para um lado. Mas eu não tinha mais alguém do meu lado com quem contar. Eu não tinha com quem dividir a minha jornada, sabe? Isso me doía muito. Eu estava ferrada ali, e aí? Não tinha pai, não tinha mãe. E aí a minha ficha caiu. Eu falei, ou eu me entrego de vez... desisto de tudo logo porque eu já tô ferrada. Eu estava totalmente sem esperança, eu estava totalmente perdida, sem saber o que fazer. É um espaço muito estranho. Hoje eu consigo, hoje eu consigo falar com certo distanciamento. Você estava levando a vida que te levava para o lugar que ela queria levar. Exatamente. Tu não tinha controle nenhum sobre... Eu não tinha controle nenhum. E aí eu abri o computador e na época, depois que eu me separei, eu me sentia muito sozinha. Assim, solidão mesmo, porque existe uma diferença de solidão e de solitude, né? Solidão é quando você fica naquele espaço sofrido, realmente de vazio. Solitude é quando você olha e fala, nossa, que legal, né? Ser solteiro, tá sozinho, bacana, jantar pipoca, assistir Netflix, ninguém mexer no saco. Isso é solitude, é você estar feliz de estar sozinho. Mas não era o meu caso, naquele lugar eu estava realmente na solidão. E aí eu já vi alguns vídeos, para você ter uma ideia, tipo, para mim era uma coisa assim tão profunda realmente, olhando assim, que eu colocava vídeos no YouTube e colocava, tipo assim, na época eu assistia muitos vídeos da Melodia Moreno, que fala sobre... ela fala um pouco sobre inteligência emocional e tal. Eu via vídeos de um monte de gente e eu colocava assim, almoçava com aquelas pessoas. Olha a importância, eu amo internet, né? Olha a importância da internet, de ter alguém do outro lado fazendo um trabalho como esse, seja o que for, né? Mas assim, era a minha companhia. Então, cada dia eu almoçava com alguém diferente, eu jantava com alguém diferente, e eu fazia isso mesmo, colocava o celular assim de frente para mim como se a pessoa estivesse ali, sabe? Assim, então, durante aquele tempo, aquelas pessoas do YouTube eram os meus amigos, a minha companhia. E aí, depois desse dia, quando eu acordei, eu abri o computador assim, eu falei, não tá certo isso. Eu preciso dar um jeito na minha vida. Só que eu tenho que decidir. Aí me veio, sabe, ou eu realmente me afundo de vez e vou embora mesmo e decido realmente desistir de tudo, ou eu vou dar a volta por cima e vou fazer valer tudo que eu fiz na minha vida. Sabe assim, tudo que eu sonhei, né? Tudo que eu sonhei. Porque assim, o sonho... ele tem um poder muito grande, Petri. Assim, eu acho que todo mundo precisa sonhar. Sonhar como um objetivo. A gente fala do sonho que fica meio distante, mas é você ter um objetivo de vida, né? Assim. E eu não estava mais sonhando, eu não tinha mais objetivo de vida. Assim, eu entrei num espaço realmente de não gostar de mim. Eu virei a minha pior inimiga. Tu não tinha sonho ou tu escondia de ti mesma porque tu achava que não ia ter como chegar lá? Eu acho que eu desisti de mim. Eu não sonhava mais, sabe assim? Tipo, não dei certo em nada. Eu não tô valendo nada. Sabe assim, quem sou eu? Todo mundo tá cuidando da vida e eu tô aqui, sabe assim, meio sozinha, abandonada. Eu entrei nesse espaço. E aí, nesse dia, eu abri o vídeo, Nesse dia eu abri o notebook, né? Entrei na internet, eu falei, eu preciso dar um rumo na minha vida. E eu já seguia o Wendel, né? O Wendel Carvalho, que é treinador hoje de pessoas, que faz um trabalho incrível.
Eu não sei quem é. Ele é fantástico. Depois dá uma pesquisada a respeito do trabalho dele. Para mim, hoje, ele é o maior treinador que tem hoje de pessoas. Estrategista de vida. Né? Não entra no espaço de coach, porque ele usa muitas outras ferramentas, faz muitas outras coisas. Mas é isso, ele desenvolve pessoas. Né? E eu fiz vários treinamentos com ele depois. Né? Olha, eu dando spoiler. Vamos voltar. Aí, a hora que eu abri o notebook, que eu olhei assim, aí era um vídeo dele. E eu achei aquele incrível, até porque eu venho da comunicação e tal. E ele me ajudou muito com os vídeos dele, porque eu já assistia, né? E aí eu olhei, porque eu buscava muita referência, eu já estava meio estudando coisa de desenvolvimento pessoal, buscando respostas, né? Já tinha feito a minha formação em coach, mas não levava isso como um trabalho, né? Assim, eu ainda estava naquele outro trabalho, né? Que eu não gostava. E aí, quando eu abri o notebook, que eu vi o vídeo do Wendel, me deu uma luz, sabe? Assim, porque eu precisava de uma referência e eu não tinha mais referência. E principalmente uma referência feminina, porque nesse mercado de desenvolvimento pessoal, hoje os grandes nomes de pessoas que fazem esse tipo de trabalho são todos homens. E eu queria uma mulher para eu me inspirar, para eu sair daquele fundo do poço, sabe? Alguém que eu pudesse olhar e falar assim, você como ela, para ter um norte. E eu não achava, eu não achei. E ainda não existe. Ainda não existe. Né? E aí, quando eu olhei para o Wendel, assim, pro vídeo dele, eu falei, é isso! É isso! E me veio aquela coisa assim, sabe? Tipo, sei lá, eureka, não sei. Me veio aquela vontade de dar certo. Eu falei, eu vou fazer o que esse cara faz. Porque eu já tenho conhecimento, eu já estou me desenvolvendo. Eu preciso ter um sentido para a minha vida. Eu preciso levar a sério isso que eu já sei. Eu já tinha formação de coach. Eu não gosto do que eu faço. Eu falei, isso, eu vou fazer o que esse cara fez. E aí, meu amigo, aí eu falei, aí eu enfiei isso na minha cabeça e fui para cima. E aí eu entrei em hiperfoco, que eu esqueci do mundo, e foi daí que nasceu o Mente Blindada. Que depois, né, quando eu fui para a internet, eu criei o movimento Mente Blindada, criei até um treinamento depois com esse nome, mas voltado para um outro público, né, para traders, enfim. E aí foi daí que nasceu Mente Blindada, porque eu entendi que eu precisava me blindar de tudo que era externo e começar a ser mais seletiva com as coisas que eu queria na minha vida. Então, assim, eu comecei realmente a estudar, a me entender, a me investigar, a ler livros, a fazer cursos, a maratonar vídeos. E eu sou extremamente grata ao trabalho que o Wendel faz hoje, porque realmente, assim, não foi ele que me salvou, né? Porque ninguém salva ninguém. Mas foi olhar para aquilo, não só para o que ele passava de ensinamento, já de conhecimento pessoal, de desenvolvimento pessoal, mas dele ter sido um norte para eu falar, é aqui que eu vou.